Graça e paz, povo de Deus. Eu sou a Gleice Lobato. Esse é o canal Semeando no Novo Tempo. Nós vamos meditar aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus, aqui no capítulo 25. Então, nós vamos do primeiro versículo até o versículo 13. Então, a minha versão aqui da Bíblia, ela é NVI. E aqui, na minha Bíblia, ela está dizendo assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saio para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e pegaram suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, vamos meditar aqui hoje na parábola das 10 virgens aqui, né? Então, aqui na Bíblia está dizendo que eram 10 virgens, né? E todas estavam com umas candeias, né? E aí, elas estavam ali esperando o noivo chegar, mas aí o noivo demorou. Então, 5 delas eram insensatas, elas não levaram o óleo. E 5, elas eram prudentes e levaram o óleo em vasilhas, né? Então, o noivo demorou e elas adormeceram, elas ficaram cansadas e terminaram adormecendo. E aí, da tarde, da noite, ouviu-se um grito, né? Eis que o noivo está chegando. Então, as noivas acordaram e aí elas pegaram as suas candeias, né? E elas perceberam que as candeias estavam se apagando. E aí, as imprudentes começaram a perceber e chegaram com as outras, né, as 5 virgens prudentes, e pediram um pouco do óleo para elas. Dê-nos um pouco do seu óleo. Então, as prudentes falaram: não, a gente não pode dar para você, porque se a gente der um pouco do óleo para você, pode ser que falte para nós. Então, vão e comprem o óleo para vocês e voltem, né? E elas correram, foram comprar, mas, gente, não deu tempo. Então o noivo chegou e aí pegou as 5 virgens prudentes que estavam ali com azeite e entrou para o banquete nupcial, e a porta se fechou e as virgens prudentes, elas ficaram do lado de fora. E quando elas chegaram, então elas bateram na porta: Senhor, Senhor, abre, somos nós. E aí o noivo falou: na verdade, eu não as conheço. E aí não houve ali, né, oportunidade de elas, né, se reconciliarem, porque já era tarde demais, porque elas dormiram, porque elas não perceberam, né, porque elas não se atentaram, porque elas estavam desligadas, não sabiam que poderia ser que faltasse a lâmpada, se apagasse, e então elas iam precisar do azeite. E assim, elas não entraram para o banquete nupcial junto com o noivo. Então, gente, isso vem falar claramente com a gente, né? Os dias de hoje, né? Como nós temos andado na presença de Deus, como nós temos vivido, como nós temos passado o nosso dia, né? A nossa vida, o nosso tempo. A gente está se colocando na presença de Deus, a gente está buscando mais de Deus para nossas vidas, ou a gente está dormindo, ou você está dormindo, ou você está passando despercebida, você não está se percebendo que é fim dos tempos, que nós precisamos estar atentos para tudo, para todas as coisas, que nós precisamos estar mais na presença de Deus, que nós precisamos estar mais, sabe, ali buscando Jesus para nossas vidas. Aqui a
palavra, ela vem falar para mim, para você, e ela deixa bem claro pra gente. Ela fala pra gente, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Vigiem, porque a hora que o noivo chegar, a hora que o noivo vir, então ele só vai levar aqueles que estiverem preparados. Essa é a verdade, meu querido, minha querida. O noivo, ele não vai levar quem estiver despreparado, ele não vai levar quem estiver dormindo. Então, se prepare. Se você estiver dormindo, acorde, porque nós estamos vivendo aí, é fim dos tempos, meu querido, minha querida, é fim dos tempos. Então, volte. Se você está longe da presença do Senhor, da presença de Deus, volte para a presença de Deus correndo, porque nós não sabemos qual é o dia e nem qual é a hora que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua noiva. A gente não sabe nem o dia e nem a hora, né, que o noivo vai vir, mas uma coisa é certa, ele vai vir. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então acorde se você estiver dormindo, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, acorde. Corra, volte para a igreja. Se você está fora da igreja, se você não está indo para a igreja porque você está com medo dessa situação que está acontecendo, não tenha medo de voltar para a igreja. Não tenha medo de voltar, sabe? Não tenha medo, porque na presença de Deus nós estamos cuidados, nós estamos protegidos. Então não tenha medo, sabe? Eu e o meu marido aqui, a gente, na nossa casa, a gente, sabe? A gente não deixou de ir para a igreja, a gente não deixou de frequentar a igreja. Com tudo isso, a gente não deixou. A gente só deixou de ir para a igreja naquela época que as igrejas, elas estavam fechadas, né? As portas das igrejas se fecharam por conta das autoridades, né, que decidiram fechar as igrejas. Então, nesse período, nós tivemos que obedecer. Então, nós não fomos para a igreja, nós ficamos em casa. Mas mesmo a gente não indo para a igreja, a gente continuou em oração na nossa casa, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da presença de Deus, que a gente não deixava de orar, a gente não deixava de ir para o nosso secreto, a gente não deixava de ler a palavra de Deus, a gente estava, sabe, em louvor o tempo todo, ouvindo louvor, sabe, o tempo todo buscando se alimentar da palavra de Deus, porque o nosso espírito, ele precisa da palavra de Deus, ele precisa, assim como nós, o nosso corpo precisa do alimento, a gente precisa, né, da refeição, das refeições diárias, para que o nosso corpo, ele se mantenha saudável, para que a gente tenha força, né, para que a gente consiga ter uma saúde, consiga viver bem. A gente precisa, o corpo físico precisa do alimento, precisa da comida, sabe? O nosso espírito precisa de alimento, mas é o alimento espiritual, é o alimento que vem do céu, é o alimento que vem de Jesus. É esse alimento que o nosso, sabe, o nosso espiritual, a nossa alma precisa, porque sem Jesus, gente, é muito difícil passar por esse momento. É um momento muito difícil, sabe? A pandemia, ela tá aí, é para afastar as pessoas, é para esfriar o amor das pessoas, é para esfriar as pessoas. Então, tá servindo para isso. Meu querido, minha querida, se coloque, se posicione, não deixe de buscar Jesus, não deixe de ir para a igreja. As igrejas estão vazias, gente. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Porque as igrejas, elas estão vazias, elas se esvaziaram. As pessoas estão com medo de ir para a igreja, de adorar, de buscar a presença de Deus. Olha isso, as pessoas estão com medo, mas as pessoas não têm medo de fazer aniversário de familiar, as pessoas não estão com medo de fazer churrasco, as pessoas não estão com medo de ir numa balada, as pessoas não estão com medo de ir para restaurante, de ir para churrascaria, de ir para pizzaria. Eu não tenho nada contra, meu querido, minha querida, quem faça, eu não tenho nada contra, só que eu vejo as pessoas dando desculpas para não ir para a igreja. Mas porque eu tô com medo dessa situação, por isso que eu não vou para a igreja. Só que isso não pode paralisar você. Não deixa o seu medo paralisar você, né? Não deixe. Então, você tem que se colocar na presença de Deus e pedir para que Deus, ele ajude você a vencer, superar os seus medos, as suas dificuldades, sabe? As suas incertezas, porque a gente, é fato, né? A gente tem certezas. Nesse tempo tá tudo muito incerto, né? Sempre foi tudo muito incerto, mas agora as coisas estão mais, né, do que antes, mais ainda do que
adiante, as coisas estão se apertando, gente. Sabe? As coisas estão se afunilando, estão ficando mais apertadas. Então, não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de ir para a igreja, porque, gente, Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Então, não deixe de buscar a palavra de Deus. Não deixe de se colocar na presença do Senhor. Você está com medo de ir para a igreja? Vá orar na sua casa, por você, pela sua família, pelo seu marido, pelo seu casamento, sabe? Pela sua casa, sabe? Pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, sabe? E pelas pessoas também que você não conhece. Vá orar, vá pedir para Deus, né? Para que assim Deus tenha misericórdia da gente, para que Deus tenha misericórdia das pessoas, para que Deus tenha misericórdia das nações, em nome de Jesus. Não se deixe ser paralisado pelo medo, não se deixe ser vencido pelo medo. Não deixe isso acontecer com você, porque isso aí, sabe, que está acontecendo é para causar pânico mesmo nas pessoas, é para causar o medo nas pessoas, para afastar as pessoas, para esfriar o amor, para esfriar os relacionamentos, sabe, para trazer divisão dentro da casa. Não deixe isso acontecer na sua casa, não deixe isso acontecer com a sua família. Então, se coloque na presença de Deus, porque só Deus ele pode nos fortalecer, só Deus pode alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Então creia na palavra de Deus, creia na presença de Deus, busque Jesus para sua vida, busque Jesus para sua casa. Não seja igual essas 5 virgens aqui, imprudentes, sabe, que não se preocuparam em levar o azeite, e aí faltou, a lâmpada começou a se apagar, e aí elas ficaram com medo e correram para comprar o azeite, mas não deu tempo, porque o noivo chegou e aí elas não estavam lá. Então o noivo entrou lá pro banquete nupcial e levou as virgens prudentes que tinham o azeite, que tinham a presença, que tinham o Espírito Santo. Então essas Jesus levou para o banquete, essas Jesus levou, e as que não tinham ficaram, meu querido. Infelizmente, essa é a realidade. Ela é difícil, mas a realidade ela tem que ser dita, ela tem que ser falada, porque as pessoas têm que estar alertas para isso, sabe? Então esteja atento, esteja vigilante, né? Monte torre de vigia, torre de oração na sua casa, por você, pela sua família, sabe? Pela sua casa, pelos seus familiares, pelos seus amigos e pelas pessoas que você puder orar e que você sentir no seu coração de orar, sabe? Em nome de Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus, creia nessa palavra, em nome de Jesus. Não se afaste da presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela é o que pode nos salvar, é a única esperança de salvação que nós temos, é Jesus Cristo, é a palavra que é alimento para nossa alma, que nos fortalece, que nos mantém de pé nesses tempos difíceis. É só a palavra de Deus, é só a palavra, é só a Bíblia, é só a palavra de Deus. Então, fique com essa palavra em nome de Jesus, medite nessa palavra, sabe? Pega a sua Bíblia, abra nesse capítulo, medite nesse versículo, medite em outros também, né? Então vai ler a Bíblia, vai estudar mais a Bíblia e sabe, e busque a presença do Senhor para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que, sabe, Ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, sabe? E que a presença do Senhor, ela esteja com a gente o tempo todo, cuidando de nós, em nome de Jesus.